A paz do Senhor para todos os alunos da Escola Bíblica. E nós vamos tomar este horário com o seguinte assunto: as boas coisas. Eu creio que está bem na posição. As boas coisas do bom obreiro do Senhor. As boas coisas do bom obreiro do Senhor. Os irmãos podem ver que o título é meio redundante, mas a propósito. É claro, é implícito de que um bom obreiro do Senhor, deve ter infinitas boas coisas. É evidente. Não é preciso nem você gastar tempo com raciocínio. Mas, meu irmão, isto fica mais significativo, mais edificante, mais didático, mais influente, quando a Bíblia diz. E é isso que eu pretendo fazer. Tomar a Bíblia. É evidente que um bom obreiro, ele pratica boas coisas. Mas isto é muito mais importante, significativo, instrutivo, quando dito pela palavra de Deus. Então é esse ponto que nós vamos estudar. Eu vou tomar apenas um versículo para servir de ponto de partida. Como eu disse ontem, naquela curta mensagem, que dentre os livros da Bíblia que tratam do obreiro, a sua pessoa, a sua família, a sua vida, o seu ministério, estão as epístolas pastorais de 1º e 2º Timóteo e Tito. É verdade que através da Bíblia toda encontramos volumoso material. Mas 1ª e 2ª Timóteo e Tito é um tesouro, é uma fonte infindável de ensino, e é lá que eu vou tomar essas coisas boas. É verdade que o irmão encontra, a Bíblia menciona coisas boas do bom obreiro em numerosos livros da Bíblia, mas eu vou tomar apenas 1ª e 2ª Timóteo. Não vou sair daí, nem para Tito eu vou utilizar. Só 1ª e 2ª Epístola de São Paulo a Timóteo. Agora, meus irmãos, o interessante é que além dessas duas epístolas mencionarem tantas coisas boas do bom obreiro, menciona também maus obreiros. Eu não vou tratar do mau obreiro. Nem o irmão tem o assunto como um ponto negativo, mas nas duas epístolas, essas duas que eu mencionei, aparece uma listagem dele. Então, para que ignorar o assunto? Certamente é Deus dizendo que mau obreiro não é coisa nova. Sempre ocorreu no passado, só que nesses últimos tempos vem se multiplicando. Vem se multiplicando devido à degeneração no ministério. Os irmãos se recordam quando nessas duas epístolas, é interessante abrir lá, em 1 Timóteo. Logo em seguida eu vou ler o versículo que prometi. É apenas uma ponderação introdutória. Os irmãos se recordam que ele menciona um homem chamado Himeneu, mau obreiro. Himeneu. Eu creio que você há de lembrar desse nome. Eu não estou citando o versículo, só alguns deles. Himeneu. Ele menciona também um tal de Alexandre. Inclusive dizendo que ele foi latoeiro, era um homem comerciante. Ele trabalhava com metalurgia. Certamente ele ou comprava, ou exportava, ou fabricava, não sei, o termo está vago no original. Alexandre. Inclusive, Paulo disse, ele causou-me muitos males. Muitos males. Ninguém sabe se foi difamando, se foi caluniando, se foi contradizendo. Não se sabe. Causou-me muitos males. Ele menciona também Fileto. Fileto. Não vai chamar o homem de filé. Fileto. E é interessante, irmão, uma curiosidade. A palavra fileto, para quem entende a língua do Novo Testamento, é um termo popular. Fileto é a palavra amado.
É uma contradição esse homem ter o nome de amado e ter sido um mau obreiro. O apóstolo destaca como ele tendo sido um perturbador. Ele menciona também Demas, e isso dói no coração da gente, irmão, porque Demas foi no princípio um bom obreiro. Os irmãos se recordam de que Demas foi companheiro de viagem, Demas foi recomendado por Paulo, Demas foi um desbravador, foi um homem produtivo, e o apóstolo Paulo, de maneira lacônica, ele diz: Demas me desamparou. Como que diz, na hora que eu mais precisava dele, ele me deu as costas. Quem sabe se aqui no auditório não tem obreiros com essa experiência amarga, negativa, de alguém que lhe ajudava tanto e na hora que você mais precisou, ele retrocedeu, deu as costas. Demas me desamparou. E o apóstolo Paulo acrescenta: e foi para Tessalônica. Veja como o apóstolo Paulo era um homem ético, só diz, foi para Tessalônica. Ou seja, fica a reticência. Mas quando você estuda a história da igreja, não história assim pequena, nem eu estou depreciando, eu aconselho, se você quiser pesquisar esse assunto, história da igreja em 3 volumes, por exemplo, aquela de Walker, de 3 volumes, lá você encontra fatos explicativos. Ou então a história secular, mas história volumosa como história universal. Naquela época, meus irmãos, Tessalônica era um empório mundial de dinheiro. Você entende bem a expressão Zona Franca, em linguagem comercial? Não vá pensar que eu estou falando de Manaus. Manaus não é mais Zona Franca. Aqui deve ter irmãos amazonenses e que moradores de Manaus e sabem que hoje Manaus não é mais Zona Franca. Mas lembra de Singapura, lembra de outros lugares do mundo que é Zona Franca, ou seja, dinheiro ali corre aos montes, enfim, Zona Franca. É termo que eu não vou demorar tempo, a mídia, todo mundo sabe o que é Zona Franca. Ou seja, lugar de muito dinheiro, movimento comercial, enfim. Ali é efervescência o tempo todo, barcos, navios, aviões, toneladas de gênero, roupa, dinheiro, tudo, bancos. Tessalônica era essa cidade na época. Então, quem sabe se Demas não disse, esse negócio de ser pastor e de ser obreiro, eu nunca vou melhorar, nem nunca vou ser missionário, eu vou largar esse negócio. Pode ter sido isso. O apóstolo Paulo só disse, foi para Tessalônica, reticência. Mas dá a entender, porque ele diz, amando o presente século. E você sabe que a palavra século na Bíblia não tem nada a ver com 100 anos. Se você pegar um léxico, século, S-S-E-U-L-O, a resposta diz, período de 100 anos. Não, na Bíblia não tem nada a ver. Na Bíblia o termo é bíblico e significa uma era moral. Ou seja, e também, por figura de linguagem, a conduta do povo durante aquela época. Então a Bíblia cita muito a palavra século nesse sentido. Se ele me desamparou, amando o presente século. Ninguém sabe. O apóstolo Paulo ficou reticente. E eu não vou continuar citando outros maus obreiros, porque tem mais. Eu mencionei apenas alguns. Na primeira e na segunda epístola. Agora, imaginar nos outros livros da Bíblia. Então, irmãos, falar e mencionar problema de maus obreiros não é nada de negativismo, contanto que a pessoa fale da parte de Deus. Mas certamente Deus deixou isso na Bíblia como assunto preventivo, para que nenhum de nós, seja qual for o período no nosso ministério, entremos por esse caminho. Milhares e milhares de homens e mulheres na igreja, que hoje se tornaram maus obreiros, nunca imaginaram, eu não acredito, francamente, eu não acredito que uma pessoa ingresse no ministério já com o propósito de ser mau. Você há de concordar comigo? Ninguém vai ingressar no santo ministério. É claro que isso é impossível. E como é que a pessoa se torna? Então você já viu que uma pessoa, um obreiro se tornar mau obreiro, não é coisa de um dia para outro. É algo paulatino, que vai aos poucos.
se moldando. Então, antes que isso aconteça, essa pessoa deve retroceder, porque há condições. O versículo que eu disse que ia citar como ponto de partida nesta aula, as coisas boas do bom obreiro, é 1 Timóteo 4, versículo 6. É um versículo apenas para abrir o campo, preparar os nossos corações à Bíblia, ter esse ministério maravilhoso de abrir o ambiente, abrir os corações, abrir a nossa alma como uma chave de Deus que destranca. 4, versículo 6 de 1 Timóteo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Eu estou parando a leitura aqui. É apenas colocando o versículo como ponto de partida. Bom ministro, bom obreiro, bom pastor, bom servidor. Serás um bom. Veja como Deus é justo. Deus não diz perfeito, porque é claro que não existe obreiro perfeito. Essa perfeição é relativa. Então Deus diz bom. Isso me alegra muito, porque quando eu me examino a mim mesmo, eu verifico que nada sou, que sou cheio de falhas e fraquezas, mas a Bíblia diz, serás um bom ministro. E literalmente aqui é um bom servo. Depende da versão que você tiver, mas literalmente aqui é a palavra servo. Serás um bom servo, um bom servidor. É claro, do reino de Deus. Esse versículo estou deixando como abertura desta aula, né? Propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro, um bom servo. Aliás, a palavra no original, literalmente, é a palavra diáconos, mas não tem nada a ver com a pessoa do diácono. Eu não estou falando aqui do diaconato, mas sim o sentido da palavra. Serás um bom servo. E o restante do versículo é profundo, mas eu estou lendo só esta parte que diz, serás um bom. Que Deus, por sua graça, meus irmãos, nos faça bom obreiro, bom servo, seja qual for a área do ministério em que você trabalhe. O santo ministério é multifacetado, é uma infinidade de tarefas e funções na igreja local, na igreja, quem sabe, regional, na igreja nacional, na família, seja qual for o departamento e a área em que a pessoa sirva. Então vamos para, agora é claro, meus irmãos, se nós fôssemos também meditar sobre bom obreiro, graças a Deus que a Bíblia menciona uma pleiade, e você conhece bem, no Antigo e Novo Testamento, homens e mulheres que se destacaram, deram tudo, com toda abnegação, amor, desprendimento. É uma maravilha. E certamente Deus os deixou ali para servirem também de exemplo. E isso sem falar no Senhor Jesus Cristo, que é o modelo supremo. Ele disse, eu vos deixei o exemplo, para que sigais minhas pisadas. Então vamos ver, dentro do esquema do tempo, quantas coisas boas vamos mencionar do obreiro na Bíblia. Porque, como eu disse na abertura, um bom obreiro, uma boa obreira do Senhor, é evidente que alguém poderá, observando e anotando no papel, uma lista de coisas boas. Mas quando a Bíblia declara, devemos parar e meditar e aprender. Então, seguindo mais ou menos a ordem do texto, até onde o tempo permitir, vamos abrir em 1 Timóteo 1, 19 e 20, para ver uma boa coisa do bom obreiro. E que esta boa coisa habita em você e mim. Ontem os irmãos viram aqui a maravilha de mais de 300 novos obreiros serem ordenados para o santo ministério. E enquanto a igreja de Jesus estiver aqui na terra, nós sempre vamos assistir cenas dessa para honra e glória do nome do Senhor. Na minha igreja, a Assembleia de Deus, lá em Cordovil, no Rio de Janeiro, onde servimos ao Senhor, de vez em quando, lá nós temos
2 vezes por ano, é a igreja local. E aqui se trata do Ministério do Belém, com toda a sua amplitude. Só que agora, nós tomamos a decisão na metade do ano. Eu não estou dizendo que você tome, você que é presidente de campo, de fazer só uma vez por ano, porque agora está dando tanto problema que é preciso investigar tudo da vida do candidato. É lastimável dizer isso. Agora nós vamos dar 1 ano. E o pastor Wellington Júnior me disse ontem que este ano já é o biênio, 2 anos. Eu creio que eles estão certos mesmo. Investigando, perescrutando, examinando, passando por um prisma, passando por um crivo, enfim. Porque é o santo ministério de Jesus. Ou seja, se Jesus estivesse aqui na terra ainda, encarnado como ele estava, ele estaria dedicado totalmente à obra do Pai Celestial. Só que ele seria limitado como ele foi. Quando ele estava na Judéia, não podia estar na Galileia há um tempo só. E hoje, através do seu corpo, que é a igreja, ele está em todo o mundo fazendo a obra. Glória seja o seu santo nome. Então vamos ver 1 Timóteo 1, 19 e 20, para ver uma dessas coisas boas do obreiro. 19 diz assim: conservando a fé e a boa consciência. Aí está uma boa coisa do bom obreiro, uma boa consciência. E aqui, meus irmãos, era preciso um tempo para a gente meditar na palavra consciência. Inclusive, eu estou examinando, lendo, me deleitando com a apostila, que certamente os irmãos têm nas suas pastas. A apostila da Escola Bíblica deste ano, a riqueza de assuntos. Eu creio que você já teve tempo de dar uma olhada. E um dos preletores abordou este assunto. É uma maravilha. Mas o assunto, a consciência, não é apenas um fato. É uma doutrina. A consciência não é apenas um fato que Deus plasmou no ser humano no princípio. A consciência é também uma doutrina. Doutrina mesmo. Doutrina que eu digo, meu irmão, não é apenas uma verdade bíblica. O que é uma verdade bíblica? É um fato da Bíblia isolado. Não, a consciência não é um fato isolado. É uma doutrina que você pode desdobrar, mantendo coerência e unidade. Mas no Antigo Testamento não tem. Tem, sim, senhor. Só que não aparece com o nome consciência, mas o termo é o mesmíssimo. Agora, o Novo Testamento é uma maravilha, porque o assunto é mencionado sempre. E aqui diz o homem de Deus, e a boa consciência, porque ela pode se tornar uma má consciência, inclusive cauterizada. A boa consciência. Em linguagem bem simples, nós não vamos nos demorar em detalhes. O que é a consciência? A consciência, meu irmão, é como se fosse um órgão, vamos usar essa liberdade, entre aspas, uma espécie de órgão espiritual que Deus colocou no ser humano no princípio, onde reside o raciocínio. Você sabe a diferença entre raciocínio e pensamento? O raciocínio é alimentado pelo pensamento. O que é raciocínio? Raciocínio é o pensamento organizado. O pensamento solto, dando uma volta de 360 graus, todo mundo faz. Mas quando o pensamento é organizado, isso nós chamamos de, o termo que acabei de aplicar, raciocínio. Mas é na consciência que reside também a memória. É na consciência que reside também o cérebro. O cérebro está ligado à consciência, com referência ao dinamismo do ser humano. Então, é algo muito sério. E ele diz, conservando a consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. É muito sério. Esse versículo 20... nos ajuda a explicar
o versículo 20 que eu não li ainda. Por que é que Deus usou Paulo para aplicar esse juízo? Veja o 20 como é que diz. Entre esses que naufragaram na fé, porque eles rejeitaram a consciência toda hora, todo instante, mostrando que eles deviam retroceder. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam. Que escola maldita é essa? Deus nos guarde. E Deus nos coloque sempre na sua escola. Mas já pensou Deus permitir que algo que Satanás ensine para uma pessoa? Deve ser algo doloroso, infernal, satânico, eu não sei, incrível. Eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja, meus irmãos, a autoridade divina que Deus deu ao apóstolo Paulo. A autoridade, você sabe que é a autoridade que gera o poder. Deus pode, muitas vezes, suprimir o poder da pessoa e ainda deixar a autoridade. Mas quando Deus retira a autoridade, não resta nada. Deus deu ao apóstolo Paulo a autoridade espiritual, a autoridade do Espírito Santo, como ele disse, autoridade para fazer o bem. Mas se for preciso, Deus o dirigiu, às vezes, num caso como esse aqui, a aplicar juízo. Os irmãos lembram daquele rapaz lá de 1 Coríntios 5? Um rapaz que vivia amaziado com a própria madrasta. E a igreja de Corinto nem sequer tomou providência para disciplinar. O apóstolo conta que lá em Corinto, eles nem se mexeram, nem tomaram providência, acharam que abrindo mão, eles estavam sendo diplomáticos, etc. Ele disse que junto vós e o meu espírito eu ordeno, enfim, e pronunciou aquele juízo. E aqui está um caso parecido. Ou seja, chegou ao ponto desse Himeneu e Alexandre, ele entregar a Satanás com a autoridade do Espírito Santo para que aprendam a não blasfemar. Mas tudo começa no versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência. Por que é que nesta epístola, primeira e segunda, a primeira boa coisa que Deus, por meio de Paulo, menciona na vida do obreiro é a consciência? Meus queridos irmãos dessa escola bíblica, Deus, por sua graça, sabedoria, presciência, Ele se expressa, se revela, Ele proveu pelo menos 5 grandes, gloriosas revelações dele à humanidade, para que nenhum ser humano se desculpe diante dele. É como diz em Romanos capítulo 1, para que o homem seja inexcusável. E qual foi? E qual é a primeira expressão, revelação, manifestação de Deus ao homem, a mim e a você? A consciência. É aquilo que em teologia chamamos de lei moral. Lei moral. A lei moral, Deus plasmou na consciência, aonde está a divisão entre o bem e o mal, o certo e o errado. Infelizmente, muitos de nós estragamos a consciência e às vezes a pessoa não sente mais nada. Chega a Bíblia dizendo a consciência cauterizada. Mas uma consciência que estiver alinhada com as Sagradas Escrituras, uma consciência que estiver avivada pelo Espírito Santo, é algo de supremo valor em nossa vida. Eu creio que os irmãos alcançaram, não é preciso retroceder ao passado. Hoje nós temos o avanço da tecnologia. Você já viu que as balanças... Mas vamos para o tempo de anos atrás. Balanças de pesar, balança que eu digo, balança de precisão. Hoje nós temos as balanças eletrônicas. Então, eu quero me retroceder um pouco ao passado, quando a coisa era bem mais meticulosa. A balança de precisão, se você já passou perto de uma loja que lida, uma ourivesaria ou coisa parecida, até um pelo, até qualquer coisa mínima, um grãozinho de nada, o ponteiro lá em cima acusa. A nossa consciência deve estar assim diante de Deus, sensível, ultrassensível. Se ela for rejeitada, ela pode aos poucos ir sendo deletada, na linguagem dos computadores, deletada, apagada, apagada, apagada.
Eu não vejo nada de errado, todo mundo diz que está errado, mas eu não acho. E veja que situação. Pode ser a consciência. A primeira revelação, a primeira manifestação de Deus à humanidade foi a consciência. A consciência é a lei gravada no interior do homem, no espírito e na alma. Mas Deus, ele proveu uma segunda revelação, uma segunda manifestação dele, que é a lei, a sua vontade visualizada, vista com os olhos. É claro que eu não estou falando só dos olhos do rosto, mas os olhos da mente. A criação que eu digo com C maiúsculo, o universo. É uma revelação de Deus. E veja que horror! O mundo hoje não liga para isso e muitos crentes também não ligam para isso. Meu amado irmão, minha amada irmã que está presente, o universo, a criação, a natureza é um livro aberto de Deus, revelando a Deus de muitas maneiras. Só que é uma revelação visualizada. É diferente da consciência, que é uma revelação interior. Mas Deus, por sua misericórdia, proveu uma terceira revelação dele, uma manifestação, uma expressão dele, que é a sua lei escrita, as Sagradas Escrituras. Essa é muito maior. A sua revelação por meio da Bíblia é maior do que a lei moral. É maior também do que a lei visualizada no universo. E quanto mais você estuda e medita na palavra de Deus, você descobre que está apenas no beabá, no ABC, está apenas iniciando. Se você perguntar a um homem, a uma mulher, que durante décadas e décadas e décadas vem orando, jejuando, estudando, compilando, e perguntar se essa pessoa já conhece a Bíblia toda, é claro que ela vai rir na sua cara e dizer: a Bíblia continua sendo um livro que ninguém toma pé nas suas verdades, nas suas riquezas, e é uma das coisas que muito nos maravilha na Bíblia, de modo que nunca, jamais ela se tornará enfadonha. Mas Deus proveu uma quarta revelação. Então eu pergunto, eu e você, o nosso vizinho, a população de São Paulo, a população do Brasil, a população do Japão, não sei, tem desculpa? Porque às vezes uma pessoa que não conheça a revelação de Deus, irmão Gilberto, é a minha bisavó, o meu tetravô que morreu sem conhecer o Evangelho. Conversa, ninguém tem desculpa diante de Deus. Está escrito em Romanos, para que ninguém seja inexcusável. Você lembra do livro do Apocalipse, lá no final que diz, abriram-se os livros. A consciência é um desses livros. A natureza é um desses livros, que Deus só faz dizer, dá testemunho dele, pronto. E aí a pessoa vai ver tudo escrito. Há uma quarta revelação, que é a maior de todas, e nós temos essa maravilha. Veja a graça de Deus. Você sabe que a Bíblia não foi produzida no Brasil. Você sabe que ela veio lá, distante, do outro lado do mundo. Como é que ela chegou até nós? Louvemos a Deus pela palavra de Deus que temos hoje em todos os contornos, mas Deus providenciou uma outra revelação ainda maior dele, a revelação encarnada. Uma foi uma revelação visualizada, a natureza. Outra revelação é escrita, mas ele proveu também uma revelação encarnada no Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra viva. E é a maior revelação de Deus. Ele disse várias vezes nos evangelhos que ele veio para revelar o Pai. Num grau nunca imaginado. Mas Deus ainda tem uma quinta revelação. Que são os seus atos. Você lembra da Bíblia? Nós não vamos agora citar nenhum fato, o tempo não dá, a hora corre num instante. Mas quantas vezes na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ocorreram prodígios, sinais, maravilha, que quando Deus operou, o povo disse,
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus. Lembra quando o Mar Vermelho se abriu e o povo passou? Ficou através da Bíblia toda, até o Novo Testamento. Lembra daquele caso de Josué com o sol e a lua? Lembra daquele caso também que aconteceu quando aquele homem se levantou contra a autoridade de Moisés? Eles resolveram desafiar Moisés. Deus disse: Moisés, não é contra ti que eles estão lutando, é contra mim, eles vão ver agora. Disse: olha, você e sua congregação, se junte. Deus disse sua, e tem gente por aí criando uma igreja para ele. É dele, ele faz o que quer, e é por isso que isso vai dar num desastre. O irmão já viu que lá no livro de Número 16, onde trata disso, várias vezes Moisés disse: agora, seu Coré, junte sua congregação, a tua, não é do Senhor. Não é do Senhor, é a tua. 250 rebeldes. Como é que de repente o povo se junta com a rebeldia? 250. E a Bíblia diz que Moisés disse: Senhor, Senhor. Moisés orou. Eu não vou repetir, você conhece a passagem. Quando ele terminou de falar, num piscar de olho, num lampejo de Deus, tudo virou pó, nada. Você lembra que foi que o povo disse? Olha, Deus, Deus, e agora nós seremos também. Os atos de Deus é uma maneira dele expressar a sua lei. São muitos casos. Lembra também do caso dos 185 mil assírios, que um anjo de Deus liquidou, e lá se vai pela Bíblia. Os atos de Deus, os prodígios e maravilha que Deus revela, dão testemunho. Nós estávamos agora há poucos dias, em Sorocaba. Eu acho que o pastor Osmar está aqui no auditório, né? Talvez não tenha chegado ainda, o pastor Osmar de Sorocaba. O pastor Wellington Júnior esteve lá conosco. A Casa Publicadora realizou mais um curso de preparação de professores, e uma tarde, um dos irmãos alunos, não sei, quem sabe se ele não estará por aqui, um dos irmãos alunos, ele com muito jeito e um pouco com vergonha, mas o caso era crítico, ele levou ao nosso conhecimento de que uma criança, que era membro da família daquele obreiro, uma criancinha pequena, estava aqui na capital, na UTI, nas últimas. E o médico, então, ligou para a família ligou para ele, os celulares hoje são uma bênção. Disse: olha, a criança está aqui apenas arquejando, é questão de mais um pouco, vocês se preparem, porque ela vai falecer. Eu não vou dar detalhes do problema, mas era problema cardiológico. Então, ele aflito, eu disse: irmão, vamos orar. Vamos orar. Paramos tudo para fazer uma oração. Invocamos a palavra de Deus. Sempre que nós orarmos dessa maneira, deveremos, se for possível, nos basear numa promessa de Deus. E são muitas as promessas de que Deus cura. Eu acho, irmãos, antes de concluir essa ligeira ilustração, eu entendo que eu e você, que dirigimos culto, nós nunca deveríamos encerrar um culto sem orar pelos enfermos. E você já viu que hoje não se faz isso? E ficam criando culto disso, culto daquilo. Conclusão: destaca a cura divina, mas não destaca o Salvador. Primeiramente a salvação e o Salvador. Então eu acho que nós deveríamos, antes de encerrar os cultos, antes da bênção apostólica, orar pelos enfermos, orar para Jesus curar, e Ele cura. Ele cura corpo, alma, espírito. Mas geralmente é culto especial. Ora, Jesus cura não é só em culto. Eu não sou contra culto especial para isso, não. O que eu estou dizendo é que eu entendo que não deveríamos encerrar uma reunião pública ou da igreja sem orar pelos enfermos, em nome de Jesus, porque a cura divina está inclusa na expiação. Por favor, não é na redenção, não. Na expiação. Pode examinar a Bíblia. Assim como a expiação resultou na nossa salvação e redenção, a cura divina está inclusa. É tanto que o profeta Isaías disse:
pelas suas pisaduras nós fomos. Não diz que nós seremos, já fomos sarados. Fomos. Creia nisso. Fomos sarados. Então, voltando ao caso do neném, paramos ali e oramos. Olha, irmão, vamos nos unir todos, em oração. Invocamos a Bíblia. E fizemos a oração. E a aula prosseguiu. Meus irmãos, antes das 5 horas, que é quando terminavam as aulas lá em Sorocaba, lá vem aquele rapaz correndo, esfregando as mãos de contente, e os olhos pareciam que queria saltar das órbitas, e sapateando. Eu disse, a coisa ali está boa. É de certo, e sapateando, e batendo as mãos uma na outra de alegria. E eu disse, bom, Jesus certamente entrou em ação. Jesus curou o menino, o coração voltou normalmente, os médicos testaram com tudo, colocaram tudo que foi equipamento, tudo normal. Resultado, o médico que estava cuidando da criança, chamou mais uns 3 ou 4, para novamente ouvir depoimento, testaram equipamento, ligaram tudo, normal, decisão dos médicos, fazer uma incisão, para tirar fora o marca-passo antigo, que o coração estava 100%, joga o marca-passo fora, a criança totalmente normal. Glória seja a Deus. Então Jesus é o mesmo, ele cura hoje como naquele tempo. Então, veja bem, os atos de Deus, prodígios, sinais, maravilha, é uma expressão dele. Veja que na Bíblia, em muitos casos, quando o fato ocorreu, o povo disse, não, só Jeová, só Deus. A consciência é a primeira expressão de Deus. E voltando para a leitura, é 1:19, onde nós estamos, de 1 Timóteo. Glória a Deus. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre. O que significa que o Espírito Santo lutou com eles, através da consciência. E eles foram rejeitando. Então, esta manhã, Deus pode estar falando para alguém aqui. Nesse sentido, talvez não seja direto para a sua pessoa, mas para você levar essa mensagem para alguém que esteja precisando. Não rejeitar a voz da consciência quando avivada e motivada pelo Espírito Santo. É muito importante. Vamos depressa que o tempo ainda dá, pelo menos para mencionar um caso ou dois de coisas boas do bom obreiro. Himeneu e Alexandre tiveram problemas com isso. Lembre-se que a consciência é a lei moral, a lei moral está gravada na consciência. Ou seja, o princípio do certo e o errado, do bom e o ruim, enfim, a consciência é uma expressão. Sendo que hoje, imaginai, irmãos, o pecado como vem se multiplicando desde o Éden. Naquele tempo, o pecado estava apenas exercendo os primeiros efeitos deletérios. Imaginai agora, depois de 6.000 anos. Você já viu que a gente encontra pessoas na rua? Os irmãos me perdoem a franqueza, eu não estou aqui desrespeitando o ser humano, mas você já notou que a gente encontra pessoas na rua, no campo, na mídia, abaixo do nível dos animais? Como é que elas chegaram àquele ponto? Homens e mulheres descer ao submundo do crime, da falta de vergonha, do desrespeito. Você já viu como é que está? E aquilo é o quê? Justamente a lei moral gravada na consciência, apagada. E nós tenhamos da parte de Deus uma consciência sempre avivada pelo Espírito Santo. Vamos para 1 Timóteo 3:7, para ver uma segunda coisa boa do bom obreiro, é claro, do bom obreiro. 3 e versículo 7. 1 Timóteo 3:7 diz assim: convém, veja, isto é Deus falando para os obreiros, convém também que tenha bom testemunho.
literalmente, você sabe que a palavra testemunho, solta, como eu estou usando aqui, é meio vaga. Testemunho. Testemunho pode ser no cartório, pode. Mas aqui nesta passagem, testemunho é o quê? É mais ou menos aquilo que a gente chama de relatório. Relatório a respeito de uma pessoa. Relatório. Que tenha bom testemunho, diz o versículo 7, que convém também que tenha bom testemunho dos que estão... É o que nós chamamos de reputação. Reputação, um bom relatório. É uma coisa boa do bom obreiro. E veja, dos que estão de fora. Porque bom relatório dos que estão de dentro é maravilhoso, mas é uma coisa que a gente já aguarda. Bom relatório dos que estão dentro de casa, ou seja, da igreja, é de se esperar, porque a gente se encontra toda hora, todo dia, todo instante, mas bom relatório ou reputação dos que estão fora, vizinhos desconhecidos. Eu creio que o irmão se recorda da igreja, do livro de Atos dos Apóstolos, onde havia aquele relatório maravilhoso. Então, você sabe que muitos obreiros, quando eles deixam o encargo, a direção de banda, de conjunto, de música, de escola dominical, de diaconato, de congregação, ou muda de campo, meu Deus, os relatórios são terríveis, terríveis, muitas vezes de quem você menos espera. Imaginar se eu tivesse tempo aqui de, com todo respeito, mas apenas a guisa de ilustração, citasse casos. Não digo da Bíblia, dos dias atuais. E isso o tempo não dá. Uma boa coisa do bom obreiro é boa reputação, inclusive dos que estão de fora. Meus irmãos, isto não é fácil, porque isto exige do obreiro resignação, renúncia a muita coisa. O obreiro que eu digo, homem ou mulher, é muita coisa que a pessoa renuncia e quem está de fora diz, é um exagerado, é um fanático. Deixa que não é nada de exagero e fanatismo, é o testemunho que honra o nome do Senhor. Só uma terceira coisa, o relógio está dando quase 10 horas agora. Eu tinha pensado em 10 coisas boas do bom obreiro. Isso em 1ª e 2ª Timóteo. Glória seja o nome. Os irmãos estão alegres com Jesus? Graças a Deus, o Senhor está nesse lugar. Jacó disse, eu não sabia, mas você e eu sabemos. O Senhor está nesse lugar, Jacó disse, eu não sabia. Mas você tem que ter pena, irmão, e perdoar Jacó, mesmo ele já tendo falecido há muito tempo. Jacó teve seus problemas, coitado. Você lembra que ele teve deslizes, mas Deus usou de misericórdia e deu uma chance final no Vale de Jaboque. E ele passou na prova. Só que sofreu. Mas quando ele saiu de Jaboque, ele saiu depurado. E quando um dia Faraó, já no Egito, perguntou para ele, quando José mandou buscá-lo, quantos são os dias dos anos da tua vida? Ele disse, poucos e maus. Havia necessidade dele dizer se ele tivesse sido gente boa, mas ele, como diz o notícia, era um cabra ruim. Ele deu o que fazer. Ele enganou seu pai, enganou sua mãe. Outra coisa, enganou o próprio sogro. Os irmãos já viram que ele enriqueceu do dia para a noite, mas à custa de trapaça. E não tem gente que enriquece do dia para a noite também. Você já viu agora o problema que está dando lá no Planalto, no Congresso, o negócio da CPI, nos disse daquilo, e quanto mais eles mexem, mais descobrem. É horrível, horrível, horrível. Entretanto, irmão, no Vale de Jaboque, ele passou por ele submeteu-se a Deus, e ele disse lá no livro de Gênesis, hoje a minha alma foi salva. Hoje a minha alma foi salva. Havia necessidade dele dizer para Faraó, poucos e maus. Mas felizmente, o restante da vida, ele dedicou para Deus, dedicou a Deus. Vamos então, 1 Timóteo 3:7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Bom, isso nós já examinamos. O número é 1 Timóteo 3:13. É uma terceira coisa do bom obreiro em Timóteo. 3 e versículo 13.
3:13 diz, porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição. Aí está mais uma coisa boa do bom obreiro, uma boa posição. Eu não sei qual é a versão, entendemos que um ambiente como esse de escola bíblica, por certo, há alunos que trazem mais de uma versão consigo. O irmão sabe que a diferença na leitura desperta muito interesse para a pesquisa. E a redação do texto dentro da comissão que fez a tradução. A Almeida que eu estou utilizando, que é a Almeida corrigida, diz, os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Mas literalmente o termo, o sentido literal, linguístico, que eu digo no sentido bíblico, é uma escala de valores. Dá para você criar uma imagem na sua mente de uma escada? Ou uma escada de madeira, ou uma escada qualquer. Você já viu que uma escada não é repleta de degraus, 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 até chegar ao topo. A imagem é essa no original. No caso do ministério, é o caso de uma escala de encargos, de responsabilidades. Imagine um obreiro, muitas vezes, dizer, por que é que fulano de tal, foi consagrado para o ministério na mesma época que eu fui. E como é que ele disparou à frente e eu continuo nessa situação? Se não existe nada de errado, que muitas vezes, infelizmente, acontece a intromissão do ser humano. Não, eu não estou descartando isso. Digamos que Deus esteja no negócio. Por que é que acontece? Esse versículo ajuda a esclarecer. A ideia aqui literal é de uma escala ou escada de encargos, de responsabilidades. Nessa escala, nessa escada, em que degrau você está? Em que degrau é que eu estou diante de Deus? Pensemos nisso. O versículo diz, adquirirão para si uma boa posição. A imagem linguística aqui no original é uma escada de acesso ou uma escala de valores. 10, 20, 50, não sei, até 100, vamos dizer, como se fosse, digamos, a escala de um termômetro, ou quando você se pesa numa balança, não tem um negócio lá que indica o peso. Figuradamente, aqui são encargos, responsabilidades. Isto explica porque muita gente fica marcando passo. Você sabe, você já foi militar alguma vez, sabe o que é marcar passo? Ou seja, a pessoa está marchando, só que não sai do lugar. Marchando está o tempo todo, marca passo. Só que não anda para frente. Pode ser que esteja enquadrado aqui. Ele disse para Timóteo, no versículo 13, os que servirem bem adquirirão para si uma boa posição. Então, o santo ministério é repleto de encargos. Encargos cada vez de maior responsabilidade. Se bem que Deus pode, se Ele quiser, inverter. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que será sempre no sentido positivo. Deus pode, se quiser, modificar. Os irmãos se recordam daquele caso que aconteceu com Paulo e Barnabé? Você lembra que no livro de Atos dos Apóstolos, Deus usou Barnabé para ajudar a Paulo. E você lembra que nos capítulos 9, 10, 11, 12, 13 de Atos, a toda hora a Bíblia diz, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Então Barnabé e Paulo foram para Antioquia. Mas a partir do capítulo 14, você nota que sempre é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, ou seja, Deus mudou a liderança, mas foi Deus, não foi o homem. Doloroso é quando o homem faz isso, aí ninguém aguenta. Aí dá revolta e eu não quero tocar nesse assunto, que eu não quero mexer aqui em coisas passadas, talvez alguém que já suportou isso, aí a pessoa espragueja, amaldiçoe e Deus nos guarde. Mas Deus pode. Agora a minha pergunta é,
eu e você estamos preparados se Deus fizer isso em nossa vida? Porque Barnabé e Paulo, tudo bem, mas chegou o dia que Deus mudou a liderança. Mas Deus muda a liderança, não é só de pessoas, irmão, Deus muda também quanto a lugares. Vocês se recordam que a igreja de Jesus teve seu início em Jerusalém? E não era bom, humanamente falando, Deus me perdoe, não seria bom continuar Jerusalém, a capital de Deus, a cidade de Deus? Jerusalém, a cidade dos sacerdotes, minha gente, o lugar do templo sagrado, Jerusalém. Mas chegou um dia que Deus disse, muda para Antioquia. Ah, mas eu não quero. E é aí que está o problema de muitos de nós. E você lembra que chegou o dia que Deus disse, agora não é Antioquia, muda para Éfeso. E Éfeso se tornou o polo. Então Deus é soberano, quando Ele encontra lugar para agir, Ele é soberano nos seus feitos. Nós vamos encerrar aqui devido ao horário, mas lembre-se, uma boa posição. Deus quer fazer isso na vida de nós como seus obreiros. Lembre-se que a imagem aqui é de uma escala de valores, mal comparado, como se fosse degraus, que o obreiro galga no santo ministério. E uma coisa boa é essa escala ascendente. Deus pode, se Ele quiser, tornar uma escala invertida, mas é coisa rara. No Antigo Testamento tem mais de um caso. Eu tinha também pensado em um bom servo, número 4, número 5, uma boa doutrina, número 6, uma boa confissão, número 7, uma boa obra, número 8, um bom depósito, e número 10, um bom soldado. Mas é gloriosa a palavra de Deus, a Deus seja toda a glória. O microfone com o pastor Wellington Júnior. Lembremos-nos de coisas boas do bom obreiro. Isso no sentido geral, não há necessidade de explicar. Então, um bom obreiro, você já viu uma boa obreira? A pessoa começa a pensar, meditar, refletir, meu Deus, o testemunho. Mas quando a Bíblia cita, devemos tirar o chapéu e meditar, porque tem outro peso. E é isso que nós procuramos, com a graça de Deus, nessa introdução do assunto, fazer. Pastor Wellington, tenha bondade.